chamar agora o chefe da divisão de temas sociais do Itamaraty, em representação à embaixadora Gláucia Gauch, senhor Silvio José Albuquerque Silva. Tem a palavra, por favor. Obrigado, senador. Colegas de mesa, senhoras e senhores, eu estou aqui em representação ao ministro Antônio Patriota. Como disse o senador, eu sou Silvio Albuquerque, chefe da divisão de temas sociais, ministro da carreira diplomática, e vou procurar me limitar aos 5 minutos concedidos aos que aqui fazem a intervenção, para, basicamente, ressaltar o que tem acontecido no plano internacional no campo da proteção dos direitos dos idosos. Bom, em primeiro lugar, eu diria que a proteção internacional dos direitos humanos, ela se dividiu ao longo das últimas décadas em 2 graus. O primeiro deles diz respeito basicamente à proteção geral dos direitos humanos, o que foi feito a partir de 48, com a Declaração Universal e os pactos internacionais da década de 60, de direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais. Ali se olhava o ser humano na sua generalidade, protegia o ser humano sem ter a especificidade do olhar. A partir dos anos 70, basicamente meados dos anos 60, começou-se a perceber no sistema ONU que era necessário olhar o ser humano e protegê-lo de acordo com a sua especificidade. Nasce, em 65, a Convenção Internacional de Combate à Discriminação Racial e, posteriormente, ao longo da década de 70, constroem-se instrumentos internacionais de proteção das mulheres. Determinada política, né? E a forma que a gente tem verificado, tem sido tratado, é uma forma ainda muito frágil. Eu acho que não condiz com a grandeza e o respeito que a população idosa desse país merece. Eu acho que essa é a questão. E essa secretaria, que ela seja autônoma e que ela tenha orçamento, né? E isso eu quero muito que os senadores nos ajudem em garantir orçamento para a pessoa idosa, né, para a política do envelhecimento. Quero dizer, gente, que o Brasil só tem 2 categorias de idosos, de pessoas. As pessoas que hoje são idosas e as pessoas que serão idosas. Então, não basta ao idoso defender o envelhecimento. A defesa pelo envelhecimento com dignidade, ela deve ser de todo cidadão brasileiro, até daquele que ainda não nasceu. Então, o Estado brasileiro precisa responder hoje, para os velhos de hoje, mas precisa melhorar muito, né, não só mais para preparar, porque não é mais caso de preparação, é caso de atuação nesse país que já está envelhecido e que ainda precisa de muita coisa para a gente falar que o Estatuto basta. Não podemos sentar no Estatuto, ficar felizes porque o Estatuto está batendo 10 anos à porta. Eu acho que a nossa responsabilidade é muito maior. Quem sabe um dia a gente vai dispensar o Estatuto, porque o respeito aos direitos do idoso já estará feito. Muito obrigada. Cumprimento, senhora presidenta do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, Carla Cristina Giacomin, pela maneira tão assertiva com que defende aqui a situação dos idosos e a importância de todos nós, inclusive nós senadores, mas todos os membros do Congresso Nacional e responsáveis no Poder Executivo, estarmos atentos à situação dos idosos, conforme também o secretário Quirino dos Santos havia observado da violência que acontece com os idosos aqui, que também a senhora ressaltou que este é um problema que acontece em todo o Brasil hoje. Nós vamos agora, eu quero assinalar a presença, agradecer a presença do senador João Costa, de Tocantins, que também é membro aqui da nossa comissão. Daqui a pouco eu vou precisar ir à Comissão de Relações Exteriores, mas eu quero ouvir mais um depoimento e agradeço se em seguida Vossa Excelência puder presidir a reunião.
Então, vamos chamar agora o chefe da Divisão de Temas Sociais do Itamaraty, em representação à embaixadora Gláucia Gauch, senhor Silvio José Albuquerque Silva. Tem a palavra, por favor. Obrigado, senador. Colegas de mesa, senhoras e senhores, eu estou aqui em representação ao ministro Antônio Patriota. Como disse o senador, eu sou Silvio Albuquerque, chefe da Divisão de Temas Sociais, ministro da Carreira Diplomática, e vou procurar me limitar aos 5 minutos concedidos aos que aqui fazem a intervenção, para, basicamente, ressaltar o que tem acontecido no plano internacional no campo da proteção dos direitos dos idosos. Bom, em primeiro lugar, eu diria que a proteção internacional dos direitos humanos, ela se dividiu ao longo das últimas décadas em 2 graus. O primeiro deles diz respeito basicamente à proteção geral dos direitos humanos, o que foi feito a partir de 48, com a Declaração Universal e os pactos internacionais da década de 60, de direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais. Ali se olhava o ser humano na sua generalidade, protegia o ser humano sem ter a especificidade do olhar. A partir dos anos 70, basicamente meados dos anos 60, começou-se a perceber no sistema ONU que era necessário olhar o ser humano e protegê-lo de acordo com a sua especificidade. Nasce, em 65, a Convenção Internacional de Combate à Discriminação Racial e, posteriormente, ao longo da década de 70, constroem-se instrumentos internacionais de proteção das mulheres e, mais recentemente, a última Convenção Internacional aprovada nesse campo específico da proteção dos direitos humanos foi a Convenção Internacional de Proteção, de Combate à Discriminação das Pessoas com Deficiência. Bom, atualmente, 2 debates ocorrem nas Nações Unidas relacionados à temática do idoso. O primeiro deles no Conselho de Direitos Humanos, e eu diria algo absolutamente recente, que há 2 semanas atrás, por iniciativa do Brasil e da Argentina, foi aprovada uma resolução, a primeira resolução aprovada no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre direitos dos idosos. Essa resolução foi apresentada pelos países que compõem o Grupo Latino-Americano e Caribenho, mas o patrocínio da resolução foi do Brasil e da Argentina, e cria instrumentos, ou pelo menos legitima a reivindicação que o Brasil e a Argentina têm capitaneado nas Nações Unidas, basicamente esses 2 países, de criação de uma relatoria especial no sistema ONU, vinculada ao Conselho de Direitos Humanos sobre a questão dos direitos dos idosos e a elaboração futura de uma convenção internacional sobre direitos dos idosos. Bom, lamentavelmente, nas Nações Unidas, o que nós temos visto é uma grande resistência dos países desenvolvidos à aprovação, à discussão da necessidade de aprovação de uma Convenção Internacional sobre Proteção dos Direitos dos Idosos. Isso se dá por uma razão política. Os países desenvolvidos insistem que existe um certo esgarçamento no sistema ONU na negociação e aprovação de convenções internacionais sobre proteção dos direitos humanos, acreditam que as convenções já em vigor são suficientes para oferecer proteção aos direitos dos idosos, apesar da especificidade dos problemas enfrentados pelos idosos no mundo, e também alegam que já existe no sistema internacional um plano, o Plano de Ação de Madrid, aprovado em 2002, que disciplinaria o tratamento internacional a ser dado à questão dos direitos dos idosos. O Brasil diverge desse ponto de vista. Em primeiro lugar, há dois instrumentos internacionais que disciplinam hoje a questão dos direitos dos idosos. O primeiro deles aprovado em 1982 e o segundo deles em 2002, que, na verdade, tem uma grande fragilidade. Eles não têm caráter cogente, não têm caráter obrigatório. São instrumentos volitivos, os Estados o cumprem se assim o desejarem e não constrange o Estado a implementar nacionalmente, a internalizar os dispositivos previstos em 82 e 2002.
Então, nesse sentido, a Convenção Internacional ela poderia estabelecer direitos mínimos, direitos humanos mínimos voltados ao idoso, que disciplinaria como os Estados, no plano internacional, e são 194 Estados que compõem as Nações Unidas nos dias de hoje, deveriam disciplinar a proteção dos direitos dos idosos nos seus territórios. É um embate difícil, mas a aprovação dessa resolução 2 semanas atrás em Genebra, no Conselho de Direitos Humanos, significa um passo adiante na construção de uma etapa evolutiva na proteção internacional dos direitos humanos dos idosos. Eu queria também chamar a atenção de todos para uma discussão que se inicia agora no Brasil, que é em relação a como o Brasil vai se posicionar sobre os 20 anos do Plano de Ação do Cairo. A Conferência do Cairo sobre População e Desenvolvimento se realizou no Egito em 94 e tratou de diversas questões relacionadas, entre outros temas, a questão da juventude e, de maneira transversal, também a questão do envelhecimento. Em 94, embora já tivéssemos aprovado a primeira declaração internacional sobre o tema, não havia na centralidade das questões internacionais a preocupação em tratar da questão do envelhecimento de uma maneira mais específica. Mas nós estamos convencidos de que com a criação, com a recriação da Comissão Nacional sobre População e Desenvolvimento, algo que se dará nos próximos dias, e o início do debate entre governo e sociedade civil sobre como o Brasil vai se posicionar em Nova York, em setembro de 2014, em relação aos 20 anos do Plano de Ação do Cairo, será possível construir uma política nacional que terá impacto no plano internacional na reflexão sobre a agenda do Cairo, sobre população e desenvolvimento e sobre a importância das Nações Unidas olharem para o idoso de uma maneira específica e oferecendo-lhe uma proteção especial.